Olá, meu nome é Carolina, sou autora do trabalho de iniciação científica intitulado Investigações Texturais, Geoquímicas e Mineralógicas dos Kimberlitos e as Rochas Relacionadas da Província Ígnea do Alto Paranaíba, Minas Gerais. Esse trabalho foi orientado pela professora Cassandra Terra Barbosa. De forma sucinta, os kimberlitos são rochas ígneas, potássicas e ultrabásicas derivadas de magmas ricos em voláteis que, durante sua rápida ascensão, incorporam e assimilam materiais de diferentes origens, incluindo o diamante. O resultado desse enigmático processo gera uma textura inequigranular, caracterizada por macrocristais e clastos kimberlíticos, com diferentes origens e tamanhos, imersos em uma matriz fina com uma rica variabilidade mineralógica. Um dos desafios, principalmente em lâminas delgadas, é a separação de minerais de origem crustal e mantélica genuína do próprio magma kimberlítico. A formação de estruturas específicas decorrentes dessa subida e colocação na litosfera contribui para a complexidade do seu estudo, juntamente à suscetibilidade à alteração. A fase de descrição petográfica foi realizada de forma sistemática e foi crucial para as etapas posteriores de investigações geoquímicas e, consequentemente, para os estudos de preservação e distribuição de diamantes. O principal objetivo desse trabalho foi realizar uma detalhada descrição pitográfica dos componentes kimberlíticos do Indaiá I, seguindo critérios sistemáticos considerando os 3 componentes principais: clastos, cristais e matriz. Com isso, será possível mapear de forma sistemática os elementos principais dessas rochas, com foco na textura, estrutura e principalmente a mineralogia dos aspectos kimberlíticos, permitindo uma futura classificação genética textural das rochas, que trazem informações de uma das mais importantes províncias alcalinas do mundo. Além disso, foi criado um registro fotográfico de todos os componentes principais associados à sua descrição. Apesar de sua raridade, os kimberlitos são cada vez mais estudados por serem atualmente a principal rocha hospedeira dos diamantes, os quais não são fenocristais, mas sim xenocristais capturados pelo magma kimberlítico durante seu percurso em direção à superfície. Acrescenta-se a isso o rico registro preservado nessas rochas acerca das diversas regiões profundas do planeta, desde a zona de transição no manto até a litosfera subcontinental. O resultado desse enigmático processo gera uma textura inequigranular, caracterizada por macrocristais e clastos kimberlíticos, com diferentes origens e tamanhos, imersos em uma matriz fina com uma rica variabilidade mineralógica. Essas rochas exibem variáveis estilos de colocação, cada qual resulta em diferentes texturas e mineralogias. O território brasileiro apresenta um expressivo e importante complexo máfico-ultramáfico alcalino, inclusivo ao longo de um trend estrutural alinhado com o alinhamento AZ-125. Esse conjunto reúne principalmente rochas de afinidades kimberlíticas e camafugíticas, ocorrendo predominantemente dentro da faixa Brasília e nas bordas da bacia do Paraná, nos estados de Minas Gerais e Goiás, formando a província ígnea do Alto Paranaíba e a província alcalina de Goiás. Diante desse cenário, os kimberlitos Indaiá I, localizados na província ígnea do Alto Paranaíba, a sudoeste da cidade de Coromandel, em Minas Gerais, mostra-se promissor para investigações desse tipo por exibirem grau de alteração moderado e componentes kimberlíticos preservados. Essas ocorrências são ideais para dar início ao preenchimento da lacuna dos estudos associados à caracterização de uma das principais províncias alcalinas do mundo, localizada nessa expressiva região diamantífera no estado de Minas Gerais. Por ser um conteúdo denso e que demanda muito estudo, nos primeiros meses foi feita toda uma preparação do discente através dos glossários de kimberlitos da Barbara Scott Smith e coautores, desde aspectos gerais à tabela de classificação mais atual. Através de amostras de kimberlitos coletadas na região de estudo, foram feitas lâminas delgadas no Laboratório de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, para que as análises do microscópio óptico pudessem ser feitas. Com as lâminas prontas, a descrição fotográfica teve início. Ao todo, foram descritas 9 lâminas do kimberlito Indaiá I e as informações obtidas foram armazenadas em forma de tabela no Excel para melhor visualização e organização. Junto a isso, foram elaborados registros fotográficos dos principais componentes, texturas e estruturas presentes. A descrição foi feita com base em alguns parâmetros: cristais e sua descrição, abundância, matriz e registro fotográfico. As lâminas do Indaiá I obtiveram praticamente as mesmas estruturas em mineralogia. Irei listar os resultados de cada um. Cristais.
Presença de macro e microcristais de olivina, microcristais de minerais opacos e perovskita, xenocristais, cristais de spinélio e estruturas fibrosas de olivina. Os cristais de olivina são em sua maioria eueudrais e subeudrais, dotadas de fraturas, alterações para serpentina e inclusões de spinélio e biotita. Cristais de minerais opacos de tamanhos variados imersos na matriz, pequenos cristais de perovskita, subeudrais acastanhados, xenocristais muito grandes com composição dificilmente identificada devido à grande alteração, cristais de spinélio subeudrais fraturados com caráter isotrópico, alguns zonados e outros com inclusões de olivina, serpentina com hábito fibroso, produto da alteração hidrotermal da olivina. Abundância. De acordo com a moda da análise de todas as lâminas, a olivina perfaz cerca de 50% da rocha, os minerais acessórios como opacos, perovskita, espinélio e serpentina 20% e xenocristais 10%. Os 20% restantes é da matriz fina e neck granular. Matriz: escura e neck granular fina de composição variada, texturas porfirítica, monocristalina, hipidiomórfica, poicilítica e coronítica. Após a descrição microscópica detalhada no microscópio de luz transmitida, com a classificação das estruturas e texturas presentes, sobre a ótica das descobertas mais atuais, junto à identificação da composição mineralógica e dos componentes quimberlíticos e ao registro fotográfico, conclui-se que os quimberlitos são rochas de difícil e delicada composição, com uma diversidade mineralógica mantélica inestimável. Com esse estudo, sugere-se que um quimberlito Indaiá 1 classifica-se como um corpo ígneo intrusivo, hipoabissal, subvulcânico, holocristalino, pobre em xenólitos crustais, rico em olivina e que pode ocorrer como dique, sil ou como pequeno corpo intrusivo.